Berserk, uma obra escrita e ilustrada por um dos maiores mangaka de todos os tempos, Kentaro Miura. E sério, rapaziada, dá uma olhada no nível de técnica e habilidade para alguém fazer uma coisa dessas. É surreal o nível, né? Pois é, mas infelizmente Kentaro Miura veio a falecer no dia 6 de maio de 2021. Uma pena, porque o mundo perdeu um dos maiores mangakás de todos os tempos. E eu mesmo cheguei a pensar que a obra iria acabar ali, porque, bem, o autor morreu, não é mesmo? Mas felizmente ainda estão fazendo Berserk. Vão fazê-lo até o fim ainda, hein? Bem, indo para a história de Berserk, Berserk conta a história do nosso menino Guts, ou o CLT escala 6x1 mais fraco do Brasil. Acaba por ter uma vida de merda desde o seu nascimento, onde acabou nascendo de um cadáver. Já começa assim. E então ele é salvo por uma mulher chamada Shisu, que seria sua mãe adotiva, e seu pai adotivo Gambino, que não gosta muito do Guts a princípio por considerar uma criança amaldiçoada. Além disso, Gambino é líder de um grupo de mercenários, que, para quem não sabe, um grupo de mercenários luta guerras apenas por dinheiro, não tem lado, muito menos escolhe um objetivo naquela guerra, apenas o dinheiro. Bem, voltando para a história, Guts viu sua mãe morrer muito cedo e seu pai adotivo Gambino atrelou essa morte ao Guts, porque considerava ele uma criança amaldiçoada. Sendo assim, ele começou a tratar o Guts bem mal. Começou a enviar ele para a batalha desde cedo e começou a enviar ele para guerras que não poderiam ser ganhas e até mesmo para armadilhas mortais. Mas mesmo assim, Guts conseguiu sobreviver. Mas o pior de tudo é quando ele tentou vender o Guts por 3 moedas de prata para um maluco chamado Donovan, que acabou, né, vocês sabem o que com o Guts. Tempo depois, Gambino tentou matar o Guts, porque o culpava de tudo de ruim que acontecia em sua vida. E o Guts, em um instinto de autodefesa, acabou matando o Gambino. Isso é foda, pessoal, porque mesmo o Gambino merecendo morrer por tudo que ele fez com o Guts, Guts não queria matá-lo, até porque ele considerava muito o Gambino. Ele era um pai, né? E, bom, depois do Guts ter matado o Gambino, ele precisou fugir do bando do Gambino, até porque ele era o líder, né? Quando o Guts o matou, meio que todo mundo ficou muito puto com ele e foi atrás dele, não é? Então, depois do Guts ter fugido do bando do Gambino, Guts continua sendo um mercenário, até porque era a única coisa que ele sabia fazer. Bem, depois de um tempo, Guts acabou conhecendo o bando do Falcão, que a primeira vez que se viram, Guts acabou arrumando uma briga, que chamou a atenção do líder do bando do Falcão, o Griffith, que quando o viu pela primeira vez, o desafiou para um duelo, onde se o Griffith ganhasse, o Guts entraria para o bando, e se o Guts ganhasse, o Griffith iria morrer. Bem, ó, o pessoal do bando ficou bem nervoso porque eles estavam brigando com o Guts agora há pouco. Então meio que não fazia muito sentido o Griffith chegar e fazer uma proposta dessa. Quem ficou principalmente nervosa foi a Casca, que é uma personagem bastante importante para a história de Berserk. Bem, no final Griffith acabou ganhando o duelo e Guts entrou para o bando do Falcão. E bem, ele era bem antissocial no começo, mas ele acabou pegando empatia com o pessoal do bando. E a Casca sempre pegava no pé dele e brigava com ele, né? Porque meio que eles se odiavam, né? Entre bem, bastante aspas, não é mesmo? Bem, depois do Guts ter entrado para o bando do Falcão, eles começaram a ganhar bastante fama por causa das suas guerras. Mesmo ele já tendo bastante fama antes, agora a fama era muito maior, que chamou a atenção do rei de Midland, que ofereceu um cargo de nobreza para o Griffith e seu bando, onde todos viraram nobrezas e viraram um exército real de Midland. Bem, quando o bando do Falcão foi fazer uma tomada de um castelo, Guts e Griffith acabam entrando em combate com Nosferatu Zod, um demônio, ou melhor, um apóstolo. Mas no meio da luta, Zod acaba vendo o colar de Griffith, que era um Behelit, que eu vou explicar mais para frente o que é. Zod então faz uma profecia que, se Guts é amigo de Griffith, logo mais a morte viria para Guts. Então, depois de um tempo, o bando do Falcão acabou sendo convidado para uma festa real,
onde Guts, após voltar de uma missão que o Griffith tinha dado para ele, Guts acaba ouvindo uma conversa com o Griffith e a princesa Charlotte. E no meio da conversa, Griffith diz que todos do bando do Falcão são seus companheiros, mas que nenhum deles era considerado um amigo. Até porque, para Griffith, um amigo é alguém que tenha um sonho, uma motivação para viver, alguém que é igual a ele mesmo. Guts, após ouvir isso, decide que vai sair do bando do Falcão. E Griffith, quando escuta que Guts iria sair do bando, vai atrás dele para impedi-lo, porque apesar de dizer aquelas coisas, Guts foi o único que ele considerou como amigo. Bem, eles acabam duelando novamente, e Griffith perde, e Guts acaba indo embora. Depois disso, Griffith se perde totalmente, e em um ato de desespero, ele acaba invadindo o quarto da princesa Charlotte, e tendo relações com ela. O rei de Midland, após descobrir isso, manda prender e torturar Griffith por mais de um ano, e rapaziada, o cara só ficou pele e osso mesmo, hein? Coitado do Griffith, o Griffith só ficou só o pó. Bem, depois de um ano, Guts acaba reencontrando com a Casca que agora estava liderando o bando do Falcão. Porque depois que o Griffith fez, o bando do Falcão estava sendo caçado. Então, depois que o Guts voltou, ele acaba entrando em uma briga com a Casca, onde ela o culpava por ter abandonado o bando. Mas depois de uma conversa mais íntima, não é? Eles partem para salvar o Griffith. Aí dá um mó rolê do caramba, eles vai numa masmorra, aí depois sai com o Griffith e depois começam a perseguir ele sem parar, enviam até um apóstolo, o Willowed, e até mesmo depois o Zod aparece. Então, tipo, dá um rolezinho, né? Depois de terem passado tudo isso e mais um pouco, Griffith acaba alucinando com ele mesmo do passado. E num ato de desespero, para correr atrás da sua antiga versão, ele pega uma carroça e começa a cavalgar atrás da alucinação. Guts e Casca então vão atrás dele, mas ele só para quando acaba tombando a carroça em um lago. Griffith, então frustrado, tenta perfurar o seu pescoço, mas não tinha nem forças para isso. Então ele cai na água. Quando ele cai, ele olha para baixo e vê o seu colar, o Behelit, que para quem não sabe é uma chave para invocar os 5 anjos da mão de Deus, 5 anjos demoníacos. E então o bando do Falcão chega no lago, junto estava Guts e Casca. Guts é o primeiro a chegar em Griffith. Quando toca, o Behelit começa a chorar sangue. E depois que ele começa a chorar sangue, o eclipse começa. Demônios começam a aparecer ao redor do lago e os 4 membros da mão de Deus aparecem. Griffith então é separado do seu bando e erguido em uma mão gigantesca. Lá em cima ele olha os 4 membros da mão de Deus e Void, um dos membros, diz para ele que se ele quiser alcançar o seu sonho, ele precisa sacrificar aquilo de mais valor para ele, no caso o seu bando. Guts então começa a escalar a mão gigante para salvar Griffith, mas quando chega lá em cima vê que Griffith já fez a sua decisão. Ele olha para Guts uma última vez e diz: "Eu sacrifico." A mão então se fecha e Void, um dos 4 membros da mão de Deus, lança a marca da maldição, o estigma, marcando todos os membros do bando do Falcão. E então um banquete é autorizado. Então, rapaziada, eu tô parando por aqui porque, bem, é um momento muito impactante de Berserk, né? O eclipse, que no caso é a parte que tá agora. E também eu comentei bem por cima. Então, tipo, não comentei tudo que tinha pra comentar de Berserk. Então ficou bastante furo, como quando o Guts enfrentou 100 homens, ou até mesmo da parte do Willowed. Na parte do Willowed o mangá tem muito mais luta, muita mais coisa, né? Então eu não comentei tudo que tinha pra ter, beleza? Se caso vocês quiserem, tiverem bastante comentário, eu posso fazer um vídeo só detalhando tudo o que aconteceu no eclipse. Porque igual eu falei, eu fiz bem meio por cima assim. Então não tem tudo do eclipse, né? Então dá pra colocar uma coisa, fazer um vídeo bem detalhadinho, bem bonitinho aí.
do Eclipse, se vocês quiserem. E de outros arcos também, né? Porque tem um arco antes desse que é o Espadachim Negro e tem o depois desse que é o arco das Crianças Perdidas. Então eu posso fazer muito mais, né? Bem, esse daqui é só o começo, só. Eu tô começando agora o primeiro vídeo, então se vocês puderem se inscreverem, deixar o like ou um comentário, e isso já ia ajudar bastante o canal se erguer e tudo mais. Mas obrigadão aí para quem chegou até o final, fiquem com Deus e até mais.